Agora vamos falar dessa decisão, né, do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para uma cela na chamada Papudinha, que é dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Então vamos para lá conversar com a Janaína Camelo em tempo real. Boa tarde, Jana, direto de Brasília, ao vivo. Como é que foi essa transferência? Como é que está o ex-presidente agora? E a repercussão, né? A família contra, os aliados também. A defesa vai entrar com algum pedido? Atualiza pra gente. Bem-vinda. Muito boa tarde para você, Márcia. Pois é, Jair Bolsonaro passou a primeira noite dele, né, na nova cela, onde ele vai ficar preso, ele por enquanto, que é a Papudinha, como você disse, é dentro do complexo penitenciário da Papuda. É uma ala especial que é supervisionada pela Polícia Militar. Logo depois dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, a repercussão dos aliados de Jair Bolsonaro, especialmente aqueles mais próximos, os filhos, também todos fizeram muitas críticas com relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Já Michele Bolsonaro, ela fez elogios à Polícia Federal, que cuidou de Jair Bolsonaro na superintendência da PF aqui em Brasília. Nas redes sociais, ontem à noite, Michele Bolsonaro, ela postou o seguinte, ela disse que o lugar, abre aspas, o lugar do meu marido é em casa, é lá que ele deveria estar. Ela fez essa publicação, Márcia, e apagou minutos depois. Logo depois, ela fez uma outra publicação nas redes sociais dizendo que as instalações da Papudinha, ainda que as instalações da Papudinha sejam melhores, a certeza da injustiça permanece e a luta por uma prisão domiciliar humanitária vai continuar. Jair Bolsonaro, ele foi transferido no final da tarde de ontem para Papudinha. É uma instalação que é muito maior do que a sala de Estado-Maior da Superintendência Regional da Polícia Federal, onde ele estava preso até então, né, que lá tem 12 metros quadrados. Na Papudinha são 64 metros quadrados, tem cômodos separados com geladeira, área de lavar, banheiro bem amplo também, tem um quarto ali com uma mesa, com uma cama de casal e também tem um amplo espaço ali de área externa, para tomar banho de sol e também para fazer atividades físicas, tanto que nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele diz que agora sim, na Papudinha, Jair Bolsonaro vai poder fazer as sessões de fisioterapia, como a defesa de Bolsonaro tinha pedido isso e que isso não era possível na Superintendência Regional da Polícia Federal. Então, deslocando Jair Bolsonaro, transferindo ele para Papudinha, o ministro Alexandre de Moraes acaba atendendo a todos os pedidos que a defesa de Bolsonaro havia pedido até então, especialmente com relação a essas sessões de fisioterapia que devem sempre ser iniciadas no início da noite. É o que havia pedido a equipe médica de Bolsonaro, depois da cirurgia que ele passou, né? Ele passou alguns dias internado aqui em Brasília e depois disso a orientação médica foi essa. Então, tudo está conforme a orientação dos médicos e na Papudinha ele pode receber esse tratamento adequado. Jair Bolsonaro, então, passou essa primeira noite ali na Papudinha. E, Márcia, é muito importante lembrar que na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele também determinou à Polícia Federal que elabore um novo laudo médico sobre as condições de saúde de Jair Bolsonaro, isso em 10 dias. Porque aí depois que esse laudo for apresentado, depois que o ministro tiver com esse laudo em mãos, ele vai analisar a possibilidade de deslocar Jair Bolsonaro para uma unidade hospitalar penitenciária, ou seja, que pode significar ali uma justificativa para que Jair Bolsonaro receba a prisão domiciliar humanitária. Viu, Márcia e Bruno? Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Vamos chamar os nossos analistas do dia. Vou começar pelo Gesualdo Almeida, que já está pronto aqui. Oi, Gesualdo. Boa tarde, bem-vindo com a gente em tempo real. Como é que você analisa toda essa transferência dentro do documento colocado ali pelo ministro Alexandre de Moraes? Ele diz que todas as reclamações da família não são verídicas, são irrelevantes, mas que na Papudinha ele estaria agora, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mais bem acolhido. A cela é maior, ele vai ter um atendimento médico especializado. Você acredita que de fato isso vai acontecer? A defesa ainda tem alguma chance de pedir essa prisão domiciliar ainda assim? Oi, Márcia, bom dia, Bruno, bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a toda a nossa audiência. Vejam, as intervenções dos filhos do Bolsonaro, claro que não é o propósito, mas acabaram lhe prejudicando no curso desse processo em várias vezes. Foi da atuação do Eduardo Bolsonaro dos Estados Unidos que gerou a prisão domiciliar do Bolsonaro.
depois da atuação do Flávio Bolsonaro, gerou a prisão efetiva provisória. E agora, mais uma vez, da fala do Flávio Bolsonaro, de que a cela ali na Polícia Federal não era adaptada e que aquilo se tornava uma verdadeira tortura. Tá bom, vamos levá-lo para a Papuda. E a profecia se cumpre. Quando Bolsonaro dizia que a Papuda lhe espera, a Papuda chegou para ele. E o que mais causa espanto e preocupação nessa situação? Se de fato ele está adoentado, ele precisa sim da prisão domiciliar. A prisão que não foi negada para Fernando Collor de Mello, numa situação muito inferior. Justiça não é vingança, justiça não é vindicativa, justiça não é revanche. Se existe a necessidade humanitária dessa prisão domiciliar, ela tem que ser concedida. Mas quem determinará isso é o ponto de vista estritamente técnico, médico. E agora, ao que parece, o Jair Bolsonaro está melhor cuidado do que ele estava na sede da Polícia Federal. E se de fato for, fica cada vez mais difícil a sua transferência para uma prisão domiciliar. Ainda sobre esse assunto, quero ouvir também a Luana Tavares, que já está conosco nesta sexta-feira. Luana, que bom recebê-la aqui. Quero ouvir ainda sobre essa indicação, uma transferência do ex-presidente para o complexo dessa penitenciária, onde é um local onde ficam os militares. É um sinal de que essa domiciliar de fato não vai rolar, mas é um gesto tanto para os advogados quanto para os filhos do ex-presidente que vinham reclamando. O ministro relator ontem disse que lá não era uma colônia de férias e nem uma hotelaria. Ou seja, é um gesto também humanitário ou não? Olha, boa tarde. Primeiro para você, para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Prazer estar com vocês. Sem dúvida, essa é uma sinalização de que há um privilégio, isso já está claro, né? Quando a gente fala em relação a ex-presidentes e a esse tipo de prisão, são prisões mais delicadas, mesmo até do ponto de vista jurídico, constitucional, e em se tratando de um ex-presidente que apresenta um quadro de saúde debilitado, esses cuidados eles têm que ser redobrados sim, como foi dito aqui pelo meu colega anteriormente, são casos especiais que devem ser comprovados tecnicamente a partir de uma análise médica, mas uma vez comprovados, é importante se ter sim todas as condições para que essa prisão ela seja efetiva e não agrave mais a situação de saúde dessa pessoa. Então, obviamente, isso atende a um fato real, porque a gente sabe que as condições de saúde do ex-presidente são frágeis, né? São condições sensíveis, porém, com a consideração técnica médica correta, essa avaliação vai ser feita caso seja necessário uma prisão domiciliar realmente. Só que essa concessão que já foi feita por Alexandre de Moraes, agora determinando a prisão do ex-presidente na Papudinha, um espaço com mais de 60 metros quadrados, com área externa, com ali espaço para circulação, para execução dos exercícios de fisioterapia, o que seja necessário, com certeza já atende essa condição inicial e é uma sinalização também para romper com essa narrativa, porque, de fato, olhando do ponto de vista político, a tentativa do grupo político em volta de Jair Bolsonaro é de se colocar nessa posição de vítima fragilizada, do ponto de vista de saúde, e colocar essa questão humanitária como uma pressão política para que a sua base se reacenda, né? Lembrando que ele vai ser um ator importante das eleições desse ano, nós estamos iniciando 2026, então qualquer tipo de narrativa ela é alimentada por fatos. Então, acho que aí tem uma tentativa também do judiciário de dar uma resposta rápida a essas declarações, a essa sensibilidade que se tem em relação à saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro e resolver isso para não se prolongar esse fato político que tanto acaba gerando clamor para a base política de Jair Bolsonaro. Nós seguimos acompanhando essa repercussão, são 2h11 e a nossa enquete é também sobre esse assunto. Nós queremos saber se a levar essa mudança, uma transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para este local, esgota a chance de uma domiciliar? Qual é a sua análise? Haverá uma tentativa da família de levar para uma domiciliar ou as chances se esgotaram nesse momento? Nosso WhatsApp, nosso YouTube também, no nosso chat, responda à enquete, mande a sua mensagem, a sua opinião. O que você acha? Qual o futuro do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Vai conseguir voltar para a residência
ou não? A gente quer saber, a sua opinião é sempre muito bem-vinda.